sabe isso que está acontecendo com você? Deus está fazendo uma situação chegar, uma situação que conflita tudo que você acredita, que peneira, machuca, para você parar de bater no peito e confiar em você, para começar a confiar nele. A esperança não está no seu dinheiro, no seu recurso, na sua família. A esperança está naquilo que é imperecível, imaculado, confiável, digno de toda alegria, digno de toda confiança, digno de toda paixão. É a sua fé. E talvez você está lutando para manter tudo, manter amigos, manter família, manter igreja, manter ministérios, manter trabalho, manter emprego, manter faculdade, manter casamento, e a única coisa que você não para se preocupar durante o dia, que você não fala em momento nenhum, onde eu estou guardando a minha fé, onde eu estou nutrindo ela. E se você perdê-la, você morre, você perdeu tudo. Fala, querido, tudo bem? Uma alegria ter você aqui no canal. Eu espero de verdade que você esteja bem com sua família. Se você ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se, ative o sininho. É sempre uma alegria ter você por aqui. Ajude-nos a divulgar, tá bom? O sermão de hoje vai confrontar você a proteger aquilo que você mais tem que se preocupar, que é a sua fé. Não deixem que devorem, que arranquem a sua fé. Guarde-a. Se você tem fé, você tem tudo. Um bom sermão para você. Deus te abençoe. Se você puder ir abrindo na sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, acha Apocalipse, e você vem voltando. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro 5, 8. Boa noite também aos irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus abençoe. 1 Pedro 5, 8. Todos acharam? Eu tenho sempre a sensação, como pastor, eu gosto de estar num lugar agradável. Eu retorno aos lugares que me são agradáveis. Tem lugares que a gente vai por emergências da vida, como por exemplo um hospital. Um hospital é um lugar necessário, mas você não vai porque você quer, você vai porque você precisa, certo? Ninguém tira o dia, eu vou passar no hospital hoje. Mas por quê? Só dar uma voltinha lá. Ninguém faz isso. Tem lugares da nossa vida que são agradáveis. E tem lugar na nossa vida que são necessários. Ambos os lugares são visitados. E o que muda um para o outro é o meu coração. Para algumas pessoas, a igreja sempre vai ser um hospital. Sempre vai ser um lugar mais necessário do que agradável. É como se fosse o meu pronto-socorro. Eu vou porque eu não aguento mais. Eu vou porque eu estou no limite. Eu estou indo porque se eu não for, se Deus não falar comigo, eu vou sucumbir, eu vou morrer. Durante muito tempo na minha vida, a igreja foi um hospital. Um lugar de necessidade. Hoje não. Hoje a igreja, a casa de Deus, é um lugar agradável. É um lugar que eu não venho porque preciso, mesmo precisando. Mas o topo da minha motivação é porque eu amo estar aqui. Só que tem um problema. Todo lugar agradável é um lugar que me deixa relaxado, despreocupado. Porque eu quero muito desfrutar e eu posso esquecer, por exemplo, que eu corro perigo. Ninguém entra num shopping center pensando num atentado terrorista. Ninguém entra num shopping esperando que vai entrar um maníaco com uma arma e matar alguém. Você pode esperar isso se você entrar num presídio. Se você for num beco onde existem criminosos. Mas todo shopping, mesmo sendo um lugar agradável, ele não abre mão de ter seguranças, saídas de emergência, medidas anti-terrorismo. Porque que pese o shopping foi feito para ser um lugar familiar e agradável, nenhum dono de shopping é inocente o suficiente para acreditar que tudo sempre vai estar bem. A igreja, por exemplo, é um lugar agradável. Aí algumas pessoas falam assim, pastor Diego, por que fica uma pessoa andando com você? Porque você é estrela? Não, não é porque eu sou estrela. Porque por 2 vezes já tentaram entrar na minha sala
e me assaltar dentro da igreja. Pessoas que eu recebi para atender. E na hora, depois que o obreiro desceu, a pessoa sacou a arma e tentou fazer alguma coisa. Seguindo minha esposa até o carro, por exemplo, com a minha filha. É um lugar agradável. Mas não é porque é um lugar agradável que eu posso relaxar. Esse é o nosso problema. A nossa casa, a nossa vida espiritual começa a se tornar agradável. E a gente esquece das lutas e não se protege mais. E aí, algumas vezes é tarde demais. Ok? 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Versículo 10. Já fomos os 10? Já. Então oremos. Feche os olhos, Senhor. Feche os olhos, Senhor. Feche os olhos, irmão. Pai, obrigado por essa noite. Dá-nos uma noite especial na Tua presença. Que possamos ouvir Tua voz e sermos preenchidos por ela. Que o nosso coração se alegre em perceber que o Senhor está aqui. E que nós seremos transformados nessa reunião. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto de Pedro é um alerta. Que mesmo que lugares para nós sejam lugares agradáveis, a gente não pode se dar o trabalho ou se dar o luxo de simplesmente relaxar. Ele diz que a gente deve ser sóbrio e vigilante, porque o diabo ele está sempre rondando. E ele poderia usar várias conotações de animais para representar o diabo, e ele vai usar a figura do leão. Dizer que o diabo ele anda em redor como um leão. Eu não sei se você já viu um leão caçando, mas o leão normalmente ele não é mais veloz do que os animais que ele caça. Os antílopes, os búfalos, as zebras, são animais que têm uma tração muito maior do que o leão. O leão não é um animal marcado pela velocidade, mas é marcado pela força. Então ele tem um tiro curto, rápido, mas ele se cansa mais facilmente. Então qual é a estratégia do leão? A estratégia dele é ficar abaixado, como todo felino faz isso, né? Quem tem gatos já viu um gato fazendo isso. Ele se abaixa e se camufla, porque ele espera o momento certo para dar o bote, porque ele sabe que não é tão rápido quanto aqueles pelas quais ele está caçando. E Deus diz que o diabo, ele trabalha como um leão. Ele se abaixa, ele se camufla num ambiente que aparentemente para mim está sob controle, e sem ser notado ou sem assustar a presença, eu fico tranquilamente comendo como uma zebra, como um antílope. E quando me sinto vulnerável diante da debandada dos problemas, eu não me preparei para aquele ataque. E aí ele ataca. É complicado porque nós sabemos o que um leão come. O leão come carne. Mas o que esse leão que Pedro está falando come? O que ele come? O que ele sorrateiramente devora? Não é músculo, não é carne, não é osso, não é pele. Na verdade, Pedro está falando que esse leão se alimenta de fé. A maior fome do diabo
a maior fome dele não é a sua vida, a maior fome dele é a sua fé. Porque um homem sem fé já está morto. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quem crê e fé são iguais. Quem crê e for batizado será salvo. O diabo não precisa te levar para as drogas. Ele não precisa arrebentar você, ele não precisa pôr você num presídio. Se ele perceber que você está num ambiente onde Deus está e você simplesmente não tem fé, ele não vai nem tentar te tirar da igreja. Para ele é até vantagem que você passe sua vida inteira na igreja, porque vai achar que está tudo bem. Nós vamos ter aquela sensação de dever cumprido e vamos para o inferno. O leão não quer sua vida, seu dinheiro, ele quer sua fé. Ele odeia, por exemplo, o que está acontecendo aqui agora. Ele odeia o fato de termos saído de casa e sentarmos para ouvir uma palavra. Ele odeia. E tudo o que ele quer fazer é devorar sua fé para que você seja uma pessoa incrédula. Tudo fique muito difícil, tudo fique muito complexo, se torna uma pessoa metódica, uma pessoa que tudo quer entender antes para crer, é como a ciência, uma pessoa difícil de ser bem resolvida. A vida não tem nada dando certo, mas eu me torno uma pessoa metódica em relação a Deus, crítica, o tempo inteiro fico colocando dúvidas, porque ele está comendo a sua fé. Comendo. Ele tem várias formas de tentar destruir nossa fé, como por exemplo, criar situações para colocar pensamentos na nossa cabeça. Ele usa pessoas do nosso trabalho e de repente Satanás, ele é um bom observador. Ele não lê sua mente, mas ele observa a gente. Então ele sabe normalmente aquilo que a gente sempre reclama. Nós somos muito previsíveis, essa é a realidade, né? Nós sempre estamos reclamando das mesmas coisas, quebrando cabeça nas mesmas coisas. Então ele tem uma ficha corrida, uma capivara de todos nós aqui. Então ele sabe quais são os lugares que mais nos desestabilizam, os lugares que mais deixam a gente furiosos. Então ele sabe que não pode mexer na minha mente, mas ele pode usar pessoas para me condicionar a fazer aquilo que ele quer. Então ele vai levantar pessoas do meu trabalho, pessoas até mesmo na igreja, ou pessoas da minha família, para tentar o tempo inteiro colocar pensamentos que façam eu duvidar daquilo que Deus pode fazer. Satanás tem uma fome, como o leão que ruge pela sua fé. Pessoas que eu tive a tristeza de conversar por esses dias com um amigo. Trabalhamos juntos há muito tempo atrás, e ele era cristão de uma igreja pentecostal tradicional, Assembleia de Deus, um homem que rodava no mistério, né? Ele era até meio chato falar com ele, de tão santo que parecia ser, e hoje ele tratava tudo aquilo que ele viveu em Deus como ridículo. Dizia, nossa, como eu me prestei a esse papel de fazer aquilo, cantar daquele jeito, tocar daquele jeito, como que eu me prestei aquele papel de ser aquela pessoa, porque é exatamente isso. Se você não cuidar da sua fé, o diabo vai tentar mostrar que tudo que você um dia entregou para Deus foi um papelão, foi ridículo, não valeu a pena, que você só perdeu tempo. Como por exemplo, levantar as mãos, chorar na presença de Deus, vir à igreja, entregar o seu dízimo, sua oferta. Ele começa a fazer você duvidar a partir de tudo. Tudo eu começo a duvidar. Tudo começa a se tornar um ponto de questão. Tudo eu preciso de uma polêmica. Tudo. E é muito provável que quando isso acontecer, ele vai parar de te atormentar. Quando eu chego num nível, preste atenção nisso. Quando eu chego num nível que o diabo devora toda a minha fé, eu entro num ambiente de paz. O diabo não atormenta fracos, ele atormenta fortes. E esse é o grande perigo, porque a sensação que eu tenho de ser abençoado é a ausência de problemas. A sensação que humanamente me ensinaram é que se Deus está comigo, a minha vida tem que estar calma. E o reino de Deus é o oposto. Jesus diz que quanto mais eu o servir, mais adversidades eu terei. Então quando Satanás ele come toda a minha fé, é muito provável que as pessoas parem de brigar comigo. É muito provável que na minha casa comece a ter uma pequena harmonia, porque eu sou uma pessoa inofensiva. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, olha esse texto. Jesus conversando com o apóstolo Pedro, até então Simão. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Jesus não fala que impediu. Jesus fala, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça.
E olha que porrada, hein? E quando você se converter, porque ainda não é. E quando você se converter, aí sim, por favor, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu, é o que a gente pensa: eu estou pronto. Estou pronto. Eu estou pronto para ir contigo até a prisão, até a morte. Jesus fala o quê? Eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará, dizendo que não me conhece. Jesus chama os discípulos e reúne todos eles, mas o foco era Pedro. Pedro era um discípulo que, quando Jesus chamou, já tinha uma idade pouco avançada para começar o ministério. Pedro já devia ter por volta de 45 a 46 anos, já era um homem feito, já era casado, tinha até sogra. Não, se era casado tinha que ter sogra, né? Ninguém nasce de chocadeira. Casado. E agora Jesus olha para Pedro e fala assim: tem algo para vir, Pedro. E o diabo pediu você. Algumas coisas eu aprendo aqui. A primeira é que o diabo tem acesso ao céu. Se o diabo tem acesso ao céu, quem dirá a igreja e quem dirá a sua casa, hein? Se o diabo tem acesso ao céu, quem dirá a nossa casa e quem dirá a nossa igreja? Jesus diz, ó, Pedro, o diabo foi até lá e pediu você. E pediu para peneirar você. Para que serve uma peneira? Uma peneira serve para você separar coisas. Você joga algo que tem uma consistência só, e você vai peneirando e fica algo em cima da peneira e fica algo embaixo da peneira. A peneira serve para peneirar, para tirar, separar, segregar duas coisas que estão misturadas, mas não devem estar misturadas. Qual é o único interesse do diabo em peneirar alguém? A maior fome do diabo é a fé. Quando Jesus diz, Pedro, o diabo pediu você para peneirar, Jesus está dizendo, Pedro, o diabo quer separar você da sua fé. Na parte de cima da peneira fica a fé, embaixo fica o Pedro. Ou na parte de cima o Pedro, embaixo a fé. O diabo pediu você para peneirar. E o que eu acho muito interessante nesse texto é que Jesus não fala assim, ó, eu repreendi o diabo e ele não vai fazer isso. Jesus diz assim, eu orei por você. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não vou impedir que ele te peneire. Peneirar significa agitar, sacudir. Peneirar significa, de algumas formas, arrancar aquilo que eu acredito, mexer com as minhas convicções. E Jesus está dizendo, o diabo pediu você, Pedro. E eu estou orando por você. E quando você se converter? Por que Jesus permite a peneira? Porque ainda não há uma conversão. Por que Jesus permite a peneira? Porque ainda não há uma fé que vale a pena. Jesus olha para Pedro e diz assim, ele quer peneirar você como se peneira o trigo. Como que isso se parece? Se parece com uma força que vai tentar arrancar de Pedro tudo aquilo que ele acredita, empurrando a fé para fora da vida de Pedro. Mais ou menos com o que aconteceu com Jó. O diabo também foi até o céu e pediu para peneirar a Jó. E na peneira arrancou a família, na peneira arrancou os filhos, arrancou o dinheiro. A única coisa que o diabo não conseguiu peneirar em Jó foi a sua fé. Ao ponto de Jó dizer uma das coisas mais fantásticas, dizendo, olha para a mulher que está endoidando, eu vim nu para esse mundo e não voltarei para lá, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A peneira, Jó passou pela peneira. Ficou doente, perdeu. E no caso de Pedro, Jesus está dizendo, olha, ele quer você também, Pedro. E eu tenho orado para que você não desfaleça. O diabo está pedindo você, e eu tenho orado para que você não desfaleça. E Jesus diz, quando você se converter, ele não diz se você se converter, ele fala quando, há uma certeza. Jesus nunca vai permitir uma peneira se ele tiver dúvida que isso é maior que você.
Jesus nunca vai permitir um saculejo se ele tiver certeza que esse saculejo vai matar você. É por isso que ele fala, quando você se converter. Há uma certeza que se o diabo peneirar Pedro, já foi medido o tamanho da peneira, já foi medida a estrutura de Pedro, e aí Jesus está dizendo, a peneira vai vir, e quando você se converter, você vai falar do meu nome para os teus irmãos, você vai contar para todo mundo. Nenhuma peneira vem se não houver a certeza de que e você pode lidar com isso. É interessante perceber que a peneira vem antes da traição. E antes da traição, Pedro está autoconfiante. Pedro diz assim, não Senhor, eu não vou desviar, eu estou contigo até o fim. E Jesus olha na cara dele e fala assim, ó, tudo bem, vamos fazer um negócio aqui. Um negócio parecido com o que eu fiz com o Jó. Essa noite aqui vai acontecer alguma coisa, Pedro. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu estou orando para que você não fale. E Jesus diz, antes que o galo cante, por 3 vezes, você vai me negar. Ele nega? Ele nega? Ele nega. 3 vezes. Por 3 vezes, perguntaram para ele, você acredita em Jesus? Acreditar não é fé? Por 3 vezes, você acredita em Jesus? O que ele fala? Não. Você conhece Jesus? Não. Mas eu te vi com ele, você se parece com ele, eu já te vi com ele. Não, nunca vi ele. Por 3 vezes passou uma peneira, e essa peneira tentou arrancar de Pedro a confissão de que ele confiava em Jesus. Por 3 vezes passou a peneira para tentar arrancar de Pedro a convicção de que Jesus era o Deus da vida dele. A pergunta que fica é, a fé de Pedro falhou? Talvez a resposta que nós vamos dar, sim, pastor. Falhou, afinal de contas ele negou Jesus por 3 vezes. Ele disse, eu não conheço 1 vez, eu não conheço 2 vezes, e eu não conheço 3 vezes. Mas Jesus disse, antes dele negar, quando você se converter. Jesus já tinha dito a Pedro que ele seria uma rocha, e que sobre ele, que é Jesus e Pedro, a igreja seria fundada. Eu acho que a fé de Pedro falhou, mas a fé de Pedro não falhou completamente. A fé falhou, mas não completamente. Eu sei que tem algo em nós falhando, mas não completamente. Eu sei que talvez na sua fé em Deus, alguma coisa pode estar duvidando, como até Pedro por 3 vezes, mas não completamente. Falharemos hoje provavelmente, amanhã provavelmente, mas de alguma forma a fé nunca vai falhar completamente. Mas é isso que o diabo quer que você pense, que quando a sua fé falhou ou falhar, que você falhou completamente e que não existe nenhuma possibilidade de se erguer, que não existe nenhuma possibilidade de retomar o fôlego, a paixão que você tinha, porque afinal de contas por 3 vezes eu disse que não conhecia. Mas há algo que o diabo não conta, que você vai ouvir aqui nesse sermão hoje. Tem algo que o diabo vai dar gritos desesperados do inferno, porque você está ouvindo isso aqui agora. A fé de Pedro falhou por 3 vezes, mas há algo que Jesus disse antes da fé dele falhar. Jesus disse, Pedro, eu estou orando por você. Pedro, o diabo pediu para peneirar você. O diabo vai trabalhar com tudo que ele tem para arrancar de você a única chance de você estar comigo eternamente, a fé. Mas no meio dessa peneira, Pedro, eu estarei orando por você. O diabo está querendo que você acredite que você falhou completamente. O diabo quer que você acredite que esse tropeço, que essa fé que não deu certo, que isso é determinante na sua vida. Mas a peneira sempre é acompanhada por um Deus que intercede. Em Romanos capítulo 8, versículo 26, a Bíblia diz que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu quero que você entenda, há uma peneira tentando arrancar a sua fé, mas Deus já mediu o tamanho desta peneira, Ele já mediu os gomos dessa peneira, e você não está sozinho, há um intercessor. E essa peneira é necessária
porque eu preciso entender que eu tenho que me converter. Há uma conversão necessária, e não vem na paz, vem na guerra. Há uma conversão, eu preciso amadurecer, eu preciso ter uma nova envergadura, e essa peneira vai levar para mim para uma realidade. A realidade é que antes da peneira, Pedro batia no peito e dizia: eu sou convertido, eu sou convertido, eu sou convertido. E depois da peneira tinha um Pedro humilhado dizendo: eu não sou nada, eu não sou nada. E Deus não tem compromisso com aqueles que se exaltam, Deus não tem compromisso com aqueles que batem no peito e ficam propagandeando o seu tamanho, sua fé. Deus tem compromisso para aqueles que curvam a cabeça e dizem: eu não consigo andar sem ti, Senhor. A peneira deixou Pedro pequenininho, a peneira deixou Pedro humilhado, a peneira deixou Pedro dizendo: eu não sirvo, eu não presto. Mas é esse coração que Deus deseja. Humilhai-vos diante das potentes mãos do Senhor, e Ele vos exaltará. Antes da peneira ele era autossuficiente. Antes da peneira ele bateu no peito e disse: eu estou contigo, Senhor, até a morte. E estava coisa nenhuma, a peneira doída, a peneira sofrida. Mas a peneira traz a grande realidade de quem eu sou. Mas no meio de todo esse solavanco, eu quero que você lembre-se: Jesus está orando por você. Jesus está orando por você à destra de Deus Pai, intercedendo. E por conta de Cristo, você pode falhar uma vez, mas não vai falhar completamente. Você pode falhar duas vezes, mas não vai falhar completamente. Você pode ter até desviado, mas não vai falhar completamente. Você pode até ter trocado os pés pelas mãos, mas nunca vai falhar completamente, porque há alguém intercedendo por você, há alguém orando por você. Em 1 Pedro, o Pedro que negou 3 vezes escreveu essa carta. Em 1 Pedro capítulo 1 versículo 5, Pedro vai dizer que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. O que me protege até a salvação não é a igreja, não é cantar, não é dizimar. O que me protege até o dia da salvação é a fé. E é por isso que o diabo quer comer a sua fé. Ele não quer tirar você da igreja, ele não quer tirar você da religiosidade, ele não quer tirar você dos grupos da igreja, ele não quer tirar você de uma prática religiosa de domingo e quinta-feira. Ele quer tirar você da fé. E Deus está dizendo: olha, o diabo pediu você, e vai ter peneira, mas não perca a sua fé. Estou orando por você. Talvez alguns aqui estão sendo duramente peneirados. A fé está quase vazando pelos gomos da peneira. Existe uma fome terrível por devorar a sua vida. E por mais que eu e você tenhamos construído um conto de fadas na família, no trabalho, aquela vida maravilhosa de lazer, shopping, parque, onde todo esse entretenimento tira de mim a sensação de que eu estou em batalha espiritual, e há um leão, como um leão correndo e tentando me devorar. Por mais que o dinheiro me faça os shoppings, as luzes, as músicas natalinas, por mais que as compras, o comércio, por mais que todas essas viagens me dê a sensação de que está tudo bem, eu não posso esquecer que há alguém tentando comer e devorar a minha fé, porque sabe que é isso que me levará para o inferno. Uma fé que vai fazer vazar tudo, ao ponto de falar: não tem mais sentido orar. Como é triste ouvir isso de uma pessoa. Pastor, para mim a oração e nada é a mesma coisa. Pastor, as músicas, o louvor, isso não me toca mais. E tem pessoas que falam isso até com orgulho. Pastor, ir para a igreja, não sinto vontade nenhuma. Se perdermos a fé, perdemos tudo. Se perdermos a fé, perdemos tudo. Se você perder a sua fé, você perdeu tudo. Não resta mais nada. Nada. É por isso que o apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 1:3: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Sem fé a esperança é desprotegida. Sem fé você não vai ter força para fazer nada. A igreja vai estar cheia de cientistas, críticos, estudiosos, mas poucos capazes de se derramar no altar de Deus. Uma igreja cheia de professores, doutores, mestres,
Homens cheios de opinião, mulheres cheias de opinião, cada um lutando para fazer sua vontade prevalecer, cada um lutando para fazer o seu gosto prevalecer, quando na realidade deixamos de ser uma igreja porque nos torna uma igreja. É proteger a fé, é a fé, é a fé. Nenhuma igreja é capaz de te regenerar, meu irmão. Pode mudar de igreja quantas vezes for, só uma experiência profunda através da fé é capaz de levar você a ter uma nova vida. Só uma experiência profunda através da fé em Cristo Jesus é capaz de restaurar os seus sonhos. Só uma fé profunda em Cristo Jesus é capaz de potencializar a sua mente para você acreditar no impossível. Só uma fé profunda em nome de Jesus. Pedro aqui está falando de esperança. Sabe quem é esse Pedro? É esse Pedro que negou Jesus 3 vezes. Mas porque Jesus estava orando, se levantou como um apóstolo tremendo e escreveu 2 epístolas. Há 2 livros aqui na Bíblia, escrita por esse homem que falhou. Há livros aqui na Bíblia, escrita por esse homem que falhou 3 vezes. Um apóstolo que pregou e por conta dele, o evangelho foi propagado em vários lugares do mundo. Um homem que se ergueu porque ele soube guardar a sua fé. Falhou uma vez, sim. Falhou 2 vezes, sim, mas não falhou completamente. Porque alguém orando, o diabo quer que você coloque um ponto final naquilo que um dia você creu. Mas o Espírito está falando no meio de toda essa escuridão na tua mente, no meio de toda essa secura, essa rigidez, pessoas rígidas. Talvez você está aqui dizendo, não, nunca mais, não volta atrás. E Deus está dizendo, não deixe que comam a sua fé, não deixe que arranque a sua fé, porque é tudo que você precisa. Não deixe. As pessoas estão lutando para manter pessoas na sua comunidade, estão lutando para ter vivências humanas. É shopping, é cinema, é comer no restaurante, tudo isso é fazer programas atrativos. A gente luta para ter o marketing, luta para ter foto, luta para ter um ambiente agradável, mas no final das contas, ninguém nunca vai conseguir dar uma experiência a Deus se não for por meio mediante a fé. A única forma de você encontrar Jesus é pela fé, e é isso que o diabo quer comer hoje. Eu não sei se você está entendendo, mas se você hoje está dizendo, pastor, eu estou ficando fraquinho, não é hora de você ter pena de você, não é hora de você encontrar culpados, porque a sua fé é responsabilidade sua, a sua fé é responsabilidade sua, é você que cuida dela, é você que nutre ela, é você que protege ela. Guardamos joias no cofre, guardamos dinheiro no banco e deixamos nossa fé exposta em mesas onde qualquer um toca, onde as pessoas tocam. Guardamos o carro na garagem, guardamos tudo em lugares apropriados para que se conserve, mas a minha fé está na mão das pessoas, a minha fé está na mão do médico, a minha fé está na mão do que as pessoas podem fazer por mim, a minha fé está na mão dos sagrados, os tapinhas nos ombros. E Jesus está dizendo, ei Pedro, o diabo quer peneirar você, eu estou orando para que você suporte e para que você se converta. Sabe isso que está acontecendo com você? Deus está fazendo uma situação chegar, uma situação que conflita tudo que você acredita, que peneira, machuca, para você parar de bater no peito e confiar em você, para começar a confiar nele. A esperança não está no seu dinheiro, no seu recurso, na sua família. A esperança está naquilo que é imperecível, imaculado, confiável, digno de toda alegria, digno de toda confiança, digno de toda paixão. É a sua fé. E talvez você está lutando para manter tudo, manter amigos, manter família, manter igreja, manter ministérios, manter trabalho, manter emprego, manter faculdade, manter casamento, e a única coisa que você não para se preocupar durante o dia, que você não fala em momento nenhum, onde eu estou guardando a minha fé, onde eu estou nutrindo ela. E se você perdê-la, você morre, você perdeu tudo. Você não pode perecer porque você é herdeiro de Deus. Todos nós falhamos, mas assim como Jesus disse para Pedro, eu estou orando por você. Se você estiver preocupado, pensando em todo o sofrimento vindouro, ele diz com toda a firmeza, eu estou orando por você e eu vou guardar a sua fé. Irmãos, isso me encoraja tanto. Isso me encoraja tanto a abrir os meus olhos e ver o Evangelho como algo digno de confiança. Olhar para o Evangelho não como um conto de fadas, mas dizer, é real. Eu confio no Evangelho. Não é só um livro que me dá umas palavras bonitas, mas eu confio no poder do Evangelho. Eu confio que o diabo se prostra. Eu confio realmente que o mar se abriu. Eu confio mesmo que ele nasceu numa manjedoura e resgatou toda a humanidade. Isso me deixa tão animado, porque se eu creio no Evangelho, eu sempre serei capaz de continuar, mesmo depois de derrapadas, mesmo depois de quebrar a minha cara.
Você tem que encontrar a alegria no maior tesouro que existe, que é a sua fé. Aprender a exaltar a beleza da justiça de Deus e não a nossa. Nós exaltamos a justiça do homem. Olha que interessante. Quando aquela mulher foi pega em adultério e arrastada, todos aqueles homens sabiam de cor a lei de Moisés. Dizia: toda pessoa que foi pega em adultério deve ser apedrejada. Arrastam aquela mulher porque acham que estavam sendo justos. Agora, é justo aquela mulher ser apedrejada sozinha? Cadê o homem? Alguém comete ato de adultério sozinho? A justiça do homem só tem ódio, raiva. Mas a justiça do homem nunca é justa. Eles queriam que Jesus fizesse justiça e eles estavam sendo injustos. Porque se era para apedrejar, tinha que apedrejar quem? Os dois. E cadê o homem? Não se fala do homem. Só está a mulher ali, jogada no chão, seminua. Pensa um pouco. Talvez esse desespero, esse vazio, não é por causa das pessoas. Porque pessoas sempre serão pessoas. As decepções que você teve com as pessoas hoje, daqui a 20 anos, quando você estiver com outro corpo, você vai continuar tendo as mesmas decepções. As tristezas que você teve com alguém, daqui a 30 anos, quando você já tiver com uma voz diferente, você vai continuar encontrando pessoas que fazem a mesma coisa. Portanto, sua alegria não está em quem está à sua volta. Você não pode ser tão ingênuo em querer ter um ambiente agradável e seguro, porque nenhum ambiente é agradável e seguro feito por pessoas imperfeitas. Pense um pouco. Satanás está com os dentes para fora para comer a sua fé. E sabe o que é o pior? Alguns estão deixando o diabo mastigar tranquilamente. E o pior, ainda tem aleluias em suas bocas e glórias a Deus. Me lembrei de uma passagem. A gente vive uma fase hoje, eu estava vendo a questão do Rodrigo Faro, que fez aquele negócio do programa dele, no quadro de homenagem ao Gugu, e ele falou da audiência. E eu fiquei observando a ferocidade das pessoas. Como as pessoas são cruéis. Como o ser humano é terrível. Não há empatia, não há respeito. O que eu sinto, o que eu acho é lei. E massacra. Uma coisa é uma falha. Uma outra coisa é você adjetivar e deixar a mente vagar. Tantas coisas esse camarada está ouvindo. A multidão faz isso. A multidão coloca pessoas para levantar as mãos sem nem saber por quê. Tem pessoas que começaram a xingar o Rodrigo Faro e nem sabem por quê. Só viram lá nos comentários xingamento. Então já que estão xingando, eu vou junto. Não seja movido pela multidão, não. Tenha opinião própria. Escolha por você mesmo. Não deixe a massa te levar. Porque a sua fé é responsabilidade sua. Levante as mãos, não porque todo mundo levanta. Levante as mãos porque você tem consciência que levantar as mãos é se render a Deus. Não feche o olho para orar porque está todo mundo orando. Feche o olho para orar porque você quer ter um encontro com Deus. Não venha para a igreja porque a sua turma vem. Venha para a igreja porque você tem um compromisso com Deus. Em Apocalipse 5:5, e aqui encerramos, diz: então um dos anciões me disse: não chores. Nós começamos lendo que o diabo ruge como um leão. Ele só se parece, mas você serve o leão verdadeiro. Não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Sabe o que é o livro? O livro é o compromisso que ele tem com você, da sua salvação eterna. Só existe um digno de declarar a toda a humanidade que você foi comprado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Se você falar para mim: pastor, como eu recupero a minha fé? Em estar na presença de Deus.
Você jamais vai encontrar alegria em Deus no meio da arrogância e da prepotência. Você jamais vai encontrar alegria em Deus no meio dos seus gostos. Por isso que a peneira é uma bênção. Antes da peneira, Pedro dizia: eu estou contigo. Depois da peneira, Pedro falou: eu não sou nada. Traí 3 vezes. Mas a nossa bênção é que Ele está orando por nós. Quero dizer para todos que estão aqui: todos nós podemos ter falhado, mas por causa de Jesus, nós nunca vamos falhar completamente, porque Ele está orando por mim e por você.